Em 1914, ninguém acreditava que o mundo estava prestes a entrar na guerra mais devastadora da história, até que aconteceu. Os líderes falavam em equilíbrio, os jornais falavam em estabilidade, as pessoas planejavam o futuro. E então, um único evento desencadeou um efeito dominó que matou mais de 16 milhões de pessoas. Agora olhe para 2026. Tensões crescentes, blocos militares se fortalecendo, corridas tecnológicas armamentistas, disputas por influência global. A pergunta não é se o mundo quer guerra. A pergunta é: estamos ignorando os mesmos sinais que ignoramos em 1914? Antes de 1914, a Europa vivia o que muitos chamavam de Era da Paz. Havia comércio intenso entre as potências, interdependência econômica, globalização crescente para os padrões da época. O argumento dominante era simples: países que negociam entre si não entram em guerra. E mesmo assim entraram. Historiadores como Christopher Clark, em The Sleepwalkers, argumentam que as potências europeias caminharam sonâmbulas para a guerra, não por desejo direto, mas por erro de cálculo. Agora observe 2026. Nunca o mundo foi tão economicamente interconectado, mas essa interdependência não eliminou rivalidades estratégicas. Em 1914, acreditava-se que o sistema era estável demais para colapsar. Esse foi o primeiro erro. Antes da Primeira Guerra, Alemanha e Reino Unido competiam ferozmente na construção de navios de guerra. A chamada paz armada criou um paradoxo. Quanto mais armas eram produzidas para evitar guerra, mais provável ela se tornava. Planos militares rígidos foram elaborados, cronogramas automáticos, mobilizações que não podiam ser interrompidas. Quando a crise começou, a máquina já estava em movimento. Hoje, a corrida não é apenas por navios, é por mísseis hipersônicos, inteligência artificial militar, cyberataques, armas autônomas. Assim como em 1914, os sistemas estão ficando rápidos demais para que a diplomacia acompanhe. E sistemas automáticos aumentam o risco de erro. Em 1914, existiam dois grandes blocos: Tríplice Entente, Tríplice Aliança. O objetivo era dissuasão, mas o efeito real foi escalada automática. Quando um conflito local começou nos Balcãs, as alianças transformaram um assassinato regional em guerra mundial. Hoje, alianças militares continuam existindo. Compromissos de defesa coletiva, garantias estratégicas, linhas vermelhas. Se uma potência entra, outras são obrigadas a entrar. A lógica é semelhante, o risco também. O nacionalismo foi combustível puro em 1914. Paixões populares pressionavam governos. Honra nacional, orgulho imperial, medo do declínio. A guerra foi vista por muitos como inevitável, até desejável. Hoje, discursos nacionalistas voltaram a ganhar força em várias partes do mundo. Retórica de rivalidade civilizacional. Narrativas de nós contra eles, quando identidade se mistura com política externa. Decisões deixam de ser puramente racionais, e emoção coletiva pode acelerar conflitos. Em 1914, havia diplomacia, mas era lenta, mal coordenada, baseada em suposições erradas sobre a reação do outro lado. Muitos líderes acreditavam que o conflito seria curto, que poderia ser controlado. Eles estavam profundamente enganados. O maior erro de 1914 não foi querer guerra, foi subestimar as consequências, e essa talvez seja a lição mais perigosa para 2026. A história nunca se repete de forma idêntica, mas padrões humanos, sim. Medo, orgulho, competição, erro de cálculo. 1914 nos ensina que guerras globais não começam do nada, elas começam com sinais pequenos, ignorados. A pergunta final não é se 2026 será 1914. A pergunta é: estamos atentos o suficiente para impedir que seja? Se você acredita que o mundo está mais perto da paz, comente: estamos seguros. Se você acha que estamos repetindo sinais perigosos, comente 1914 de novo. E compartilhe esse vídeo com alguém que acha que guerras globais simplesmente não acontecem mais, porque foi exatamente isso que pensaram antes de 1914. Se você quer mais análises profundas sobre os padrões invisíveis da história, se inscreva no canal. Aqui, a história não é passado, é alerta.